Olá, hoje a gente vai ter a nossa segunda aula de digestório. Lembrando a vocês que essa aula foi preparada para a turma de Fisiologia do curso de Biotecnologia, e aí eu espero que vocês não repassem nem divulguem esse material. Ele foi feito exclusivamente para vocês nesse momento. Muito bem, então nós já tivemos uma visão geral do sistema digestório e já também entendemos como se dá a motilidade no sistema digestório. A nossa aula de hoje é sobre as secreções digestivas. Muito bem, as secreções digestivas, elas são produzidas pelas glândulas acessórias ao trato gastrointestinal, que são as glândulas salivares, pâncreas, o tecido hepático, assim como células do próprio trato gastrointestinal, como, por exemplo, as glândulas gástricas, e também células entéricas. Essas substâncias, essas secreções, elas vão constituir, inclusive, de eletrólitos, muco, necessário para que essa função digestiva aconteça, e também controlada, né, por substâncias efetoras, que são secretagogas, que podem, inclusive, ser produzidas pelo próprio trato gastrointestinal. Muito bem, nós vamos começar com a saliva. Diariamente a gente produz em média 1 litro de saliva. Ela tem uma constituição mista, apresentando glicoproteínas, que são as mucinas, que são produzidas pelas glândulas maxilares e sublinguais, e também, né, uma enzima, que é a amilase salivar, que vai iniciar a digestão na boca, e que ela vai funcionar até chegar o antro no estômago. Ou seja, ela funciona num amplo espectro de pH. Então, ela segue quebrando o amido ainda no estômago. Bom, qual que é a função, né, dessas secreções salivares, né? Bom, a primeira delas é a função digestiva, né? Como eu disse, a presença da amilase salivar vai já iniciar a quebra de amido, né, de carboidratos complexos em carboidratos simples. E vai contribuir com isso a formação do bolo alimentar, né? Auxilia na adesão de glicoproteínas, que são as mucinas, auxilia na mastigação, né? E, como eu disse, a presença da enzima, que é a amilase salivar, também conhecida como pitialina. A saliva também tem um papel na lubrificação e favorecendo, então, o deslizamento do bolo alimentar em direção ao esôfago e depois ao estômago. Uma outra função da saliva é a limpeza. O tempo inteiro a gente está produzindo saliva, né? E a saliva vai sendo deglutida, e isso auxilia na manutenção de um ambiente mais limpo e saudável na boca, como uma ação solvente. E também ação própria mecânica, produzindo esse fluxo, né? Que vai manter também a lubrificação na cavidade oral e na cavidade faríngea. Isso é fundamental para a fala e deglutição, como a gente falou, né, na aula passada. Muito bem, a saliva também tem um papel de proteção, tanto na ação mecânica, né, porque ele vai favorecer a mastigação, e isso vai fragmentando as partículas e diminuindo, então, o tamanho das partículas, né, e também tem a proteção por meio de anticorpos, né, que contribui, inclusive, na inibição de secreção gástrica ácida, que pode estar retornando e também protegendo, né, as vias do trato gastrointestinal superiores, né, protegendo a mucosa, né, e favorecendo também a cicatrização das úlceras. A saliva também é um importante tampão, né, a gente tem o principal tampão na saliva é o bicarbonato, e aí mantendo esse pH na cavidade oral adequado, e com isso dificultando o crescimento de micro-organismos que podem, inclusive, né, dar origem às cáries. Então, o principal tampão é o bicarbonato, mas a gente também tem a presença de fosfato.
Bom, como são essas glândulas salivares que vão estar produzindo, então, a saliva? A gente tem 3 glândulas salivares, né? Que são divididas em 2 tipos de glândulas salivares. As glândulas serosas, que são as glândulas salivares parótidas, e as glândulas que são mistas, serosas e mucosas, que são as submaxilares e sublinguais. E nessa figura a gente mostra aqui uma típica célula serosa, né, está em azul, e a gente tem, né, células mucosas aqui em amarelo. Começando com as serosas, né, então são as células acinares serosas, elas são produtoras de grânulos de zimogênio. Essa figura mostra esses grânulos aqui na cor rosa, né, elas são produtos da atividade secretória dessas células acinares. Essas secreções são armazenadas nesses grânulos e quando as células são estimuladas, a glândula é estimulada, esses grânulos se abrem para a luz, né, glandular do lúmen. E a amilase salivar é um dos produtos dessas glândulas serosas. Já as células mucosas, né, células acinares mucosas, elas, como o nome até sugere, elas são as responsáveis pela produção das mucinas, do muco, né? Então, elas estão espalhadas ao longo das estruturas glandulares, né, e vão produzindo esse muco que vai mantendo esses túbulos sempre protegidos com muco e lubrificados. Bom, a secreção primária, né, das células acinares é constituída de ptialina, né, do muco, são as mucinas, de vários íons, entre eles sódio, potássio e cloreto, o bicarbonato, que tem um papel importante como tampão, e imunoglobulinas, que vão estar envolvidas na defesa, né? Essa é a secreção primária. Essas células produzem essa secreção e lançam ela na luz tubular, né, da glândula. E ao longo do trajeto por esses tubos, essa secreção ela pode ser modificada, dando origem, então, à saliva propriamente dita, né? Então, no início, esses segmentos vão produzir a secreção primária, células acinares, né, que vão ser transportadas por esses canais, que vão permitindo, então, a modificação dessa secreção primária até a produção de saliva. A saliva, ela tem uma tonicidade menor do que o plasma, né, e a tonicidade dela é responsável principalmente pela presença de sódio e cloreto. Então, aqui mostra uma figura desde o início, né, da produção primária aqui à esquerda, e aí ao longo do fluxo da saliva, o que vai acontecendo com os principais constituintes iônicos, né? Então, a concentração de sódio vai aumentando, a de cloreto também vai aumentando, a de potássio diminui, a de bicarbonato aumenta no início, depois se estabiliza, tá? E ela é sempre inferior à do plasma, vejam aqui a comparação com as concentrações dos mesmos eletrólitos no plasma. Como é que se dá essa produção, né? Então, as células acinares vão produzir a secreção primária, né? Seja as serosas ou as mucosas, né? São lançadas na luz glandular, e aí vão ser conduzidas ao longo, né, dos dutos. E ao longo dos dutos vai ocorrer uma reabsorção ativa de sódio, uma reabsorção passiva de cloreto, uma secreção ativa de potássio, uma secreção de bicarbonato. Isso vai modificando, né, até que a gente tenha a saliva propriamente dita. Bom, isso demanda um fluxo sanguíneo especializado, né, e uma grande irrigação sanguínea nessas glândulas para propiciar, né, não só a produção da secreção primária, mas também prover, né, essas estruturas dos eletrólitos para que essas modificações e transformação em saliva aconteça. Como é que se dá o controle da produção e secreção das glândulas salivares? A gente tem um controle que é neural, né, dessa atividade,
Ele é exercido pelo sistema nervoso autônomo do ramo parasimpático, que estimula, né, a secreção. Se há uma interrupção dessa inervação parasimpática, as glândulas, inclusive, atrofiam, elas não só perdem a capacidade de produzir saliva, mas as glândulas vão diminuindo de tamanho. A estimulação parasimpática, então, ela aumenta a síntese e a secreção, tanto dos componentes serosos como dos componentes mucosos, aumenta o transporte, né, dos eletrólitos, ativando vários canais, aumenta o fluxo sanguíneo para essas glândulas, então, propiciando, né, toda não só a energia necessária, mas também o substrato necessário para a produção da saliva, né, e, ao mesmo tempo, também aumenta o metabolismo nas células acinárias e, com isso, o crescimento da glândula. Existe, né, um tipo de resposta reflexa, né, nesse mecanismo de produção e secreção salivar, né? Quem estudou isso primeiramente foi um médico russo, o Pavlov, que ele percebeu que ele trabalhava com cães, e aí ele percebeu que quando ele apresentava um alimento para um animal faminto, né, era natural que ele salivasse, né? Então a figurinha até mostra. Quando ele apresentava, né, apenas apresentar, né, para um animal faminto um alimento, o animal passava a salivar. E quando ele estimulava de outras maneiras, como, por exemplo, tocando uma sineta, isso não acontecia, tá? Esse reflexo foi denominado por Pavlov, né, por reflexo incondicionado. Ele é intrínseco, ele é natural, né? Bom, e aí ele passou a desenvolver um experimento em que ele foi treinando, né, um grupo de animais, né, em que ele associava de maneira sistemática a apresentação do alimento ao barulho de campainha. Então, ele apresentava o alimento e tocava a campainha ao mesmo tempo para esses animais famintos. Ele observava, logicamente, que os animais salivavam, né? Depois de um tempo de treino, ele passou a apresentar exclusivamente a sineta, ele tocava a sineta, e aí ele percebeu que os animais respondiam à sineta salivando também. E a isso ele deu o nome de reflexo condicionado. E hoje essa é a base, né, de toda a experimentação, né, condicionada com animais, muito utilizada também na psicologia comportamental. Então, para esses estudos, né, por conta desses estudos, né, o Pavlov recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904. Bom, passando da secreção salivar, agora a gente vai para a secreção gástrica. É uma secreção bastante complexa, secreção gástrica. Ela contém ácido clorídrico, ela contém enzimas, entre elas pepsinas, contém fator intrínseco, muco, bicarbonato, enfim, a gente vai falar de cada um desses componentes. As secreções gástricas, elas são produzidas por células localizadas nas glândulas gástricas, que são essas invaginações da camada mucosa do estômago, formando o que a gente também conhece como criptas gástricas, né? Porque elas vão mergulhando nessa parede, né, do estômago. E aí a gente vai ter na porção mais externa, ou seja, próximo ao lúmen do estômago, né, as células responsáveis pela produção de muco, as células mucosas, né, que vão produzir muco, mucinas, aquelas glicoproteínas e também bicarbonato, que vai ter uma função fundamental de proteção, tanto mecânica quanto uma proteção ao ácido estomacal. E aí, mais profundamente nessas criptas, a gente vai tendo ainda, né, células mucosas, né, mas numa proporção menor, e também a presença de outras células secretoras, né?
Células parietais, que estão aqui apontadas em laranja, que são as responsáveis pela produção de ácido clorídrico e de fator intrínseco. Células semelhantes às células enterocromafins, que vão produzir histamina, que vai agir de maneira parácrina aqui na própria cripta gástrica. Células principais, que vão produzir as enzimas, pepsina e lipase. As células D, que elas estão numa camada mais submucosa, produzindo somatostatina, que vai ter um papel endócrino na produção, tanto na motilidade quanto nas secreções, né? E a célula G, né, que são as produtoras de gastrina, que também vai ter uma função endócrina, e a gente já falou das duas, né, tanto somatostatina e gastrina na última aula, vão estar controlando também a motilidade e as secreções digestivas. Bom, então, como eu já falei, né, essa estrutura da mucosa gástrica, ela tem essas criptas, né, ela vai contar na parte mais superior com essas células epiteliais produtoras de muco, né, e nas suas depressões, as glândulas gástricas que vão produzir os outros tipos de secreções, tá? E aqui estão algumas dessas secreções, como eu já mencionei, mas a gente vai entrar em detalhes em cada um deles, tá? Bom, nessa figura a gente observa que quando o estômago, né, é estimulado, ou seja, essas células secretoras, elas são estimuladas, né, ou por mecanismos neurais ou por substâncias, né, secretagogas, elas mudam a morfologia, tá? Aumentando muito o metabolismo celular para a produção e liberação dessas secreções. Então, aqui a gente tem uma célula em repouso, né? Não estimulada, e abaixo uma célula estimulada. Então, há uma reorientação de complexo de Golgi, a abertura desses complexos para canalículos que vão propiciar, então, a expulsão, né, a secreção desses componentes. Então, nas células em repouso, a gente tem as células parietais, canalículos com microvilosidades, aí quando é estimulado, né, a gente tem todo um sistema túbulo-vesicular se rearranjando. Bom, nós vamos começar falando de algumas secreções, né? Então, aqui essa figura mostra como se dá, né? Quais são os mecanismos celulares da secreção e produção de ácido clorídrico. Então, a gente tem aqui uma célula parietal, né? Que é essa célula produtora de ácido clorídrico. Aqui é o lúmen da glândula, ou seja, voltada para a região, né, da luz estomacal, e aqui a membrana basolateral. O próprio metabolismo dessas células dá origem a gás carbônico, né, que reage com água formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele se dissocia em H+ e bicarbonato. E esse bicarbonato ele é cotransportado com cloreto na membrana basolateral. Então, um bicarbonato ele é lançado para a circulação sanguínea e um cloreto entra nessa célula. Bom, e na membrana apical, que é essa voltada para a luz estomacal, a gente tem dois tipos de transportador. Um canal iônico para cloreto, né? Que então faz com que o cloreto saia da célula, esse cloreto que foi aqui, né, captado por esse cotransportador na membrana basolateral, ele deixa a célula pela membrana apical, é um efluxo de cloreto. E o outro transportador é uma bomba de prótons, que troca H+ por potássio, tá? Dependente de ATP. Então, para cada potássio que entra na célula, um H+ deixa a célula. Então, está sendo secretado H+ e cloreto, que vai formar esse ácido clorídrico. Bom, pepsinas e fator intrínseco são produzidos pelas células principais, né? As pepsinas são as principais proteasas presentes na secreção gástrica. Elas são produzidas numa forma inativa, ou seja, na forma de um pepsinogênio, né? E isso é dessa forma que é lançado na luz estomacal, na forma inativa. Ela precisa ser ativada
para que a digestão das proteínas aconteça. E a ativação se dá na presença de ácido clorídrico. Então, é preciso ter ácido clorídrico na luz estomacal para que o pepsinogênio seja ativado e possa, então, digerir as proteínas presentes no bolo alimentar. Já no duodeno, essas pepsinas são inativadas porque elas funcionam em pH ácido. Quando chega no duodeno, o pH se alcaliniza e aí elas são inativadas. E além disso, também a produção de um fator intrínseco, né, pelas células parietais, que é responsável pela absorção de vitamina B12 e um mecanismo que a gente vai ver mais lá na frente. E a secreção de muco, né? Como eu já disse, a secreção de muco é fundamental para a proteção mecânica e também química, né? Proteção ao ácido clorídrico, né? Esse muco, ele é constituído de polímeros glicoproteicos de alta viscosidade, né? Que se arranjam num tetrâmero, então a gente tem 4 moléculas aqui ligadas na parte não glicolizada, os seus açúcares estão na parte externa, e aqui a gente tem a parte peptídica, ligadas com pontes de sulfeto. Muito bem, então esse muco é produzido, né? Ele fica, então, aderido na superfície das células da mucosa, né? E quando eles chegam na luz estomacal, as próprias proteases presentes na luz estomacal são capazes de digerir, né, quebrar essas proteínas aqui da parte central desse tetrâmero, liberando no lúmen as subunidades glicoproteicas degradadas, né? E com os açúcares, né, formando essas cadeias. E por isso é necessário que esse muco seja renovado continuamente, né, já que ele é produzido, ele permanece ali, mas se o estômago está sendo estimulado, a gente tem ácido clorídrico, vai ter pepsinogênio sendo convertido a pepsina, vai ter ação de protease, né, nessas proteínas que compõem o muco, esse muco vai sendo desfeito, então ele precisa estar sempre sendo renovado. Bom, o bicarbonato, né? O bicarbonato, ele é também secretado pelas células mais superficiais, ele vai constituir também esse muco de proteção, ele é aprisionado nessa camada mucosa mais viscosa, mantendo, então, o pH dessa superfície sobre as células mucosa alcalino, e com isso protegendo as células, né, de qualquer dano em contato com o ácido. E que pode levar, inclusive, à úlcera gástrica. Bom, na aula sobre motilidade, né, eu já mencionei a vocês que o controle das motilidades sempre tem 3 fases, né, de controle. Cefálica, a do próprio local, né, que a gente estiver falando, e a posterior. O controle das secreções se dá exatamente da mesma maneira. Então, o controle da secreção gástrica tem as 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. Cefálica, né, aquela que vai envolver não só a presença do alimento na boca, mas inclusive, né, estímulos imaginários, né? A fase gástrica é quando o alimento chega no estômago, e a fase intestinal é aquela quando começa a chegar, né, aqueles jatos de quimo no duodeno, e aí tem, né, um controle exercido também na secreção gástrica a partir daí. Então, as fases cefálicas, os estímulos, mastigação, deglutição, cheiro, paladar, visão. Fase gástrica é a distensão gástrica e a presença principalmente de aminoácidos no estômago. E a fase intestinal, estímulo pela produção e digestão no duodeno e a distensão também no duodeno. Chegou quimo no duodeno, a gente já tem essa fase intestinal acontecendo. Vou falar um pouquinho aqui, né? A gente vai aprofundar um pouco mais isso na farmacologia, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori é uma das principais causadoras de úlceras gástricas e duodenais.
é uma bactéria que se desenvolve muito bem em ambiente ácido. Ela foi descoberta por dois pesquisadores, o Marshall e o Warren, no início da década de 80, 1982, né? Que descobriram a presença da Helicobacter pylori, né, em ambiente no trato gastrointestinal, né, e a sua correlação, né, com as úlceras duodenais e gástricas. Até então, as úlceras, né, eram relacionadas a estilo de vida, a uma vida estressante, né, normalmente em ambientes urbanos, né? Então, estresse e estilo de vida estavam associados. A partir da descoberta da Helicobacter pylori, isso mudou bastante. A Helicobacter pylori é uma bactéria espiralada gram-negativa, ela coloniza naturalmente o estômago, né? 50% dos seres humanos apresentam Helicobacter pylori, né? Em países mais desenvolvidos, essa infecção é menos comum do que em países em desenvolvimento. Nesses países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, praticamente todos os indivíduos contêm, né, Helicobacter pylori. Isso não quer dizer que vão desenvolver úlceras gástricas ou duodenais. Isso vai depender, né, da taxa de crescimento dessa bactéria. Quando ela cresce, né, e ela cresce muito bem em ambiente ácido, ela começa a produzir algumas proteases, e essas proteases vão digerindo essas mucinas, liquefazendo o muco protetor da mucosa, né, dessas células. E aí elas vão adentrando as criptas estomacais. E aí elas continuam nessa digestão, né, inclusive danificando a própria membrana plasmática dessas células da mucosa, né? E isso vai causar uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória gera a migração de células inflamatórias para essa região, que vai produzir fatores da resposta inflamatória, né, também. E se isso não for controlado, né, pode acontecer, inclusive, aumenta a irrigação sanguínea aqui, né? E aí, se isso não for controlado, pode, inclusive, dar origem a úlceras hemorrágicas, tá? Aqui só um esqueminha mostrando, né? Tá bem aumentada aqui a Helicobacter em comparação, né, às células, mas só para ver como elas vão destruindo essa camada de muco e vão adentrando, né, não só as criptas, mas também as células. E aqui uma foto, né, de uma endoscopia mostrando aqui uma úlcera. Bom, passando então para as secreções pancreáticas, hepáticas e depois duodenais. Bom, iniciando com a pancreática e a hepática, então a gente vai estar falando da secreção exócrina do pâncreas, né? E também das secreções hepáticas que são armazenadas na vesícula biliar e a bile, tá? Começando com o pâncreas. O pâncreas produz cerca de 1 litro de suco pancreático diariamente, que tem funções secretoras endócrinas e exócrinas. A endócrina a gente já viu, são aqueles hormônios que vão controlar o metabolismo energético, né? E as exócrinas que é que vão estar responsáveis pela digestão. Essa secreção exócrina, ela contém, como as demais secreções que a gente já viu, um componente aquoso e um componente enzimático. Então, esse pâncreas exócrino, ele também tem ácidos, são células parecidas com as demais glândulas exócrinas do trato gastrointestinal, né? Então, por exemplo, a gente viu essas estruturas nas glândulas salivares, né? Esses ácidos, eles vão produzir os componentes enzimáticos, né? Que são estimulados pelo parasimpático e inibidos pelo parasimpático e inibidos pelo sistema nervoso autônomo simpático. E aqui só para mostrar que o pâncreas, então, exócrino, vai lançar sua secreção, que é o suco pancreático, no início do duodeno. É aqui que se abre o duto, né, pancreático, que lança no intestino delgado, nessa porção duodenal, o seu material. Então, como eu disse, o suco pancreático, ele tem um componente aquoso, né, que vai ter, né, água, né, eletrólitos e bicarbonato,
esse bicarbonato ele tem um papel fundamental em neutralizar o conteúdo do ácido do quimo, né? Ele é estimulado pela secretina, e um componente enzimático, né, produzido pelas células acinárias, que produz uma série grande de enzimas, né, que vão digerir carboidratos, proteínas e gorduras. E a síntese, né, desse componente enzimático é estimulado pela colicistoquinina, do CCK. Então, essa é uma tabelinha que mostra algumas das proteínas das enzimas do suco pancreático. Então, a gente tem ainda uma amilase, que é uma alfa-amilase, tem várias lipases, estão aqui mostradas, várias proteases, né? Ai, tá escrito errado. Várias proteases, né? E também algumas elastases, né? Se a gente não tem a função pancreática normal, né? Ela, por alguma razão, ela não produz as enzimas, a digestão é completamente anormal, tá? Porque a gente vai deixar de digerir uma quantidade muito grande de proteínas, de açúcares e de gorduras. Então, entre as proteases, as mais importantes, né, inclusive em abundância, são a tripsina, a quimiotripsina e as carboxipeptidases. Elas são produzidas também na forma de grânulos de zimogênio, né, e quando as células acinárias são estimuladas ou nervosamente ou por substâncias secretagogas, a exocitose dessas grânulos de zimogênio, que vão então levar via os dutos pancreáticos até essa secreção, até o duodeno. E como é que é controlada a secreção pancreática? 3 fases: cefálica, gástrica e intestinal. Né? Por que gástrica aqui não pancreática? Né? Porque o pâncreas não tem contato direto com o alimento, né? Então, a fase, né, que é a fase que seria do próprio tecido, é o gástrico nesse caso, tá? E intestinal depois, né? Bom, então, a mastigação cefálica, na fase cefálica, a distensão gástrica e a presença de ácidos no quimo, ou seja, chegou quimo no duodeno, significa que já tem digestão acontecendo. Tudo isso estimula a secreção pancreática. A fase gástrica, né, uma queda de volume, um aumento na concentração enzimática de gastrina, é controlada por gastrina e aminoácidos presentes no antro do estômago. E no intestino, componentes aquosos vão ser estimulados por secretina e enzimáticos por CCK, como eu já mencionei anteriormente. Muito bem, passando para a estrutura hepática. Então, o fígado é um tecido, é um órgão grande, né, multilobulado, né, então ele é subdividido em vários lobos, né. Suas células, elas compõem, né, um epitélio lobulado. O sangue chega ao tecido hepático por meio de capilares sinusoides. Esses capilares, eles têm muitas aberturas, então é quase um contato direto do sangue com as células hepáticas, né? E lembrando, né, que a irrigação hepática, ela recebe recebe o sangue proveniente do intestino, né? Então, lembrando que a gente tem aquela circulação porta-hepática, e as secreções hepáticas vão sendo conduzidas aos canalículos biliares, que vão levar ao duto biliar, que vai desembocar na vesícula biliar. Bom, o fígado, ele tem múltiplas funções, ele tem um papel importante na regulação do metabolismo. A gente já viu que ele é um órgão de reserva energética importante, síntese de proteínas, é um lugar de armazenamento de células sanguíneas em degradação e, inclusive, então, na reciclagem de ferro, armazenamento de vitaminas. Ele é um órgão também de metabolização de vários compostos que estão na circulação, entre eles de hormônios, né? E, por conta daquele sistema porta-hepático, a gente tem uma função importante do tecido hepático, que é a inativação
e excreção de toxinas, medicamentos e coisas que são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Então, como eu disse, né, os nutrientes eles são absorvidos pelo intestino, né? E ele vai entrar para corrente sanguínea pelo sistema porta-hepático, né? Então, ele é drenado em direção à veia porta, o sangue chega no tecido hepático, vai ser metabolizado, as substâncias vão ser metabolizadas no tecido hepático e as substâncias metabolizadas retornam, então, para a corrente sanguínea após a metabolização pelo fígado. Bom, a bile, ela é a função hepática mais importante para a função digestiva do tecido hepático, né? Ela é produzida pelas células hepáticas, pelos hepatócitos, e o que ela contém, a bile? Ela tem uma constituição também mista, né? Ela apresenta ácidos, que são os ácidos biliares, colesterol, fosfolipídios e vários pigmentos biliares, né? Bom, essa secreção biliar ela é armazenada na vesícula biliar e em determinadas condições elas podem se precipitar, dando origem a cálculos, né? Que são os cálculos biliares que podem, inclusive, obstruir o conduto biliar, né? Causando muita dor. Bom, o hepatócito, ele está continuamente produzindo bile. Entre as refeições, né, há um desvio dessa secreção da bile para a vesícula biliar, que acaba se concentrando, né, ficando mais concentrada, de 5 a 20 vezes mais concentrada entre as refeições. Essa secreção ela é estimulada pela alimentação, que vai produzir também a contração da vesícula biliar, e com essa contração, essa secreção, a bile, vai ser conduzida ao duodeno. E um dos estímulos secretagogos para a eliminação da bile no duodeno é o CCK, colicistoquinina. Bom, quem são esses ácidos biliares, né? Como o nome diz, são ácidos, né? Que são absorvidos, né? A partir da absorção do próprio trato gastrointestinal, né? Então, é uma reciclagem da própria secreção biliar, que é reabsorvida, entra no sistema porta-hepático e volta para o tecido hepático, e lá ele é reabsorvido, né? Uma parte não é, né? E aí vai, ou fica na corrente sanguínea eliminado na urina, ou permanece no trato gastrointestinal e é eliminado pelas fezes, tá? Todo o restante, ou seja, de 80 a 90% desses ácidos biliares retorna ao fígado e vai ser utilizado para a produção de mais ácidos biliares. Ok. Os pigmentos biliares, né, são vários, né, eles dão uma coloração característica à bile, né? O principal deles é a bilirrubina, ela que dá essa coloração amarela esverdeada para a bile, né? Além disso, tem a biliverdina, o urobilongênio e a urobilina. A bilirrubina, ela é solúvel em lipídios e ela tem, né, na sua síntese, né, o grupamento M proveniente do envelhecimento das células vermelhas sanguíneas, as hemácias, né, por conta da liberação de hemoglobina, que isso se dá no baço, né, esse grupamento M, ele entra para a corrente sanguínea, chega no tecido hepático, onde ele vai virar bilirrubina. Eu vou mostrar para vocês um gráfico que mostra um pouco melhor isso. Então, o envelhecimento dos eritrócitos leva à ruptura da membrana celular dessas células, isso libera hemoglobina. No baço, essa hemoglobina, ela é quebrada, né? Ela libera aquele grupamento M,
e se transforma em bilirrubina, que se complexa a albumina. A albumina, junto com a bilirrubina, é transportada pelo sangue, chegando no tecido hepático, que vai, então, reaproveitar, dando origem aos pigmentos que são lançados na vesícula biliar e depois no duodeno. Né? Então, aqui a gente tem esse grupamento N da hemoglobina, ele é linearizado e, com isso, ele é transformado em bilirrubina. Ele pode ainda ser novamente clivado em 2, né? Então ele é subdividido aqui, mas depois eles se complexam novamente, dando origem à forma com os 4, né, anéis. Se liga à albumina, é transportado nessa forma complexada, chega no tecido hepático, então a bilirrubina se complexa com outras moléculas, dando origem aos pigmentos biliares, que são lançados na vesícula biliar, depois no duodeno e reciclados, como eu já mencionei. Bom, agora a gente passa para a secreção intestinal, né? As próprias células da mucosa intestinal são células produtoras dessas secreções. Lembrando que o intestino delgado é a porção mais longa do trato gastrointestinal. Ela proporciona com isso, né? E é também um tecido um tubo mais delgado, né? E isso vai propiciar uma ação enzimática lenta, né? E que vai finalizar os processos de digestão e onde também acontece a absorção. Para que tudo isso seja mais lento e mais eficiente, toda a parede do intestino delgado, ele é constituído de microvilosidades, que são as vilosidades intestinais. Isso aumenta muito a superfície de contato com o alimento, propiciando ao mesmo tempo maior ação enzimática e também melhorando a absorção por esse tecido. Bom, essa secreção, né, intestinal é denominada de suco entérico, é responsável pelos processos finais da digestão, também liberação e absorção de água, né, que é fundamental para que a digestão aconteça em ambiente aquoso e também que a absorção possa se dar, né, e também, né, tem um papel, né, na proteção da mucosa intestinal, e isso quer dizer que também há produção de muco, né, aquelas glicoproteínas e bicarbonato para propiciar essa proteção contra a irritação mecânica e química. Então, o suco entérico tem muco, eletrólitos, né, o tampão bicarbonato e também, né, amilase para terminar a ação da digestão de carboidratos. Ok, e a última porção do trato gastrointestinal é o cólon, né? O cólon, ele tem uma mucosa com prega, já a gente não tem mais as vilosidades, mas ele é pregueado. Há uma presença de glândulas, mas a atividade enzimática é baixíssima, quase nula, né? Essas glândulas, elas vão produzir um muco muito rico em bicarbonato, que vai ter esse papel de proteção à escoriação, né? E também proteção química. Nessa região vai ter a absorção de água e eletrólitos, né, até a produção da matéria fecal. Muito bem, com isso a gente termina a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês aproveitem e até a nossa próxima aula. Cuidem-se muito.